Pai nosso, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos as dos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois é perdoando que se é perdoado, como disse Francisco de Assis. O Evangelho para este domingo, 17 de setembro de 2023, é o de São Mateus, no capítulo 18, do versículo 21 ao versículo 35, que peço que leiam antes da reflexão e, se acompanhados, acompanhadas, com as pessoas aí, para tomar conta do texto e assim, juntos, refletirmos logo após a vinheta. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pois no domingo passado nós refletimos sobre a formação coletiva da comunidade, que é a organização dos seguidores, das seguidoras de Jesus, dos discípulos e discípulas do Galileu, que implantou o reino de Deus entre nós, para que a comunidade experimentasse como laboratório, como prática dedicada, comprometida deste reino na relação das pessoas umas com as outras e também na formação das pessoas na luta pela construção de uma sociedade mais justa e mais coletiva. E vimos os passos que devem ser dados quando houver conflitos, quando houver pecados de umas pessoas ofendendo umas às outras, como devem proceder. Até chegar no ponto do Evangelho deste domingo 17, que é o perdão. O perdão que é absolutamente da natureza do reino. É essencial ao reino. É matéria-prima que deve perpassar as nossas relações coletivas. Pois bem, neste Evangelho nós temos dois pontos extremamente fortes. O primeiro é a questão do perdão da dívida de uma pessoa que, se não a pagasse para o seu patrão, como diz a parábola que vocês leram aí, figurativamente, simbolicamente, para se referir a esta realidade cruel da sociedade oprimida pelo Império Romano, e que nos serve hoje também neste contexto, nessa estrutura econômico, político e social formada pelo capitalismo. Um homem que, por causa das suas dívidas, diante de um patrão exigente que resolveu cobrar de todos o que cada um lhe devia, não tinha com o que pagar. E a lei imposta pela sociedade dos proprietários, sociedade dominante, era de que, se não tivesse com que pagar, viraria escravo
ele, a esposa, os filhos e todos os agregados da sua família e da sua tribo. O devedor se ajoelhou pedindo ao patrão: por favor, não faz isso. Me perdoa, me dá um prazo para que eu pague a minha dívida. O patrão, compassivo, permitiu que ele pagasse a dívida. É como se em outras oportunidades Jesus dissesse aqui também: assim é o reino de Deus, que perdoa, ouve a realidade, sente, percebe a realidade cruel, dura, difícil, e perdoa. Com compaixão, compreensivamente, o que se passa com a pessoa. Mas daí vem o segundo ponto. É que esse homem perdoado, livre da escravidão, livre de ver os seus filhos serem extintos pela escravidão, encontra com um devedor. Enquanto ele devia toneladas de ouro, mais de 164 toneladas de ouro para o seu patrão, o outro devia apenas 100 denários, que não era quase nada em relação ao que ele devia ao patrão, pois ele exigiu que o outro o pagasse. Enforcou o outro, exigindo que ele pagasse. E como ele pediu prazo, pediu compreensão, pediu paciência e não contou com esta compaixão, diferentemente do que acontecera com ele antes, mandou prender o homem. O ambiente se tornou azedo, se tornou acre com seus próprios companheiros, que denunciaram ao patrão o que acontecera. E o patrão, então, o trancafiou para ser torturado na prisão. Em outras palavras, o perdão do reino é para os devedores, as devedoras. E nesse sentido, todos somos devedores e devedoras deste reino, porque ele vem de graça. Ele atua no ministério de Jesus, que sempre foi com muito sacrifício até o seu martírio na cruz. A sua morte é sinal de que este reino é levado ao extremo, radicalmente, para que aconteça nas pessoas. Então somos todos devedores deste reino. No entanto, contraditoriamente, todos os que integram a comunidade do reino vêm do extra-reino, do de fora do reino, vêm dos outros reinos, prende e marcados pelas injustiças, pelas opressões, pelas crueldades, como se viu na parábola, pela falta de compaixão, pela tortura, pela prisão, pela exclusão. As pessoas que formam a comunidade vêm de lá. E ao virem, elas o fazem sobrecarregadamente com os vícios, as distorções, as patologias e todos os problemas vivenciados lá, sob esse pesado fardo da cruz, como eu falei na reflexão do domingo passado. E aqui as pessoas têm que aprender na comunidade que vivencia o reino, não é o reino, mas se exercita para viver o reino, que é preciso compaixão para perdoar o outro. O outro que vem de lá esfolado, o outro que vem de lá ferido,
O outro que vem de lá com valores absolutamente subhumanos. O outro que vem de lá míope do ponto de vista ético, do ponto de vista moral, agora precisa ser reconstruído aqui. Este é o ambiente do perdão. O perdão cura, o perdão liberta, o perdão humaniza, porque ele leva a uma relação profunda de busca, como vimos no domingo passado, de busca, de insistência fraterna, solidária, compassiva, de nos ajudarmos uns aos outros a nos corrigirmos. É isso que propõe este valor poderoso do reino que é alcançado aos que integram a comunidade da fé, o perdão. Agora, se Jesus trouxe o reino, implantou o reino, o desabrochou nas vidas humanas, é verdade que ele também anuncia que o perdão não é algo assim entregue de maneira irresponsável e banal. O perdão caminha pelos trilhos da justiça. E a justiça necessariamente pede coerência. Isto é, se somos perdoados, se assumimos o perdão, se incorporamos em nossos pensamentos, em nosso espírito, em nossa realidade relacional, o perdão, precisamos não só recebê-lo, mas compartilhá-lo com os outros. Logo, as dívidas que há das pessoas conosco são relativizadas, são minimizadas, são negociáveis, são tratáveis, são dialogáveis. Não pode, não deve, não é aceitável a incoerência com a justiça deste perdão. O perdão do reino instaura também o senso da justiça, e me perdoem agora verbalizar a palavra, coerentiza, torna a pessoa coerente com as outras pessoas. Isto é o reino de Deus. Isto é o perdão de Deus, que ama, que anda de mãos dadas com a justiça de um Deus que não cede 1 milímetro para a incoerência. Porque o perdão anda de mãos dadas com a justiça e com a coerência, a lógica do perdão, que é para mim e é, através de mim, para os outros, para as outras pessoas. O perdão é algo que é um valor não só sentimental, não pode ser só sentimental. Os sentimentos são porosos, os sentimentos são pueris, os sentimentos são fragmentários, são muito viciados pelo lixo da sociedade injusta. É preciso que incorporemos o perdão na nossa vida de maneira coerente, crescentemente nos expormos a crescer na capacidade de perdoar. Portanto, ele não pode, não deve ser assim, colocado irresponsavelmente. Me perdoa por tudo que eu fiz contra ti. Não, a generalização não cabe. É preciso sentar-se com as pessoas. É preciso conversar com as pessoas. É preciso um diálogo absolutamente profundo, como diz a parábola, de coração com as pessoas, dizendo, olha, eu errei aqui, errei ali, eu falhei acolá, eu pequei em tudo isso, eu preciso do teu perdão. Eu busco o teu perdão, mas de forma absolutamente específica para cada ponto. E está perdoado? Não, não está perdoado. Eu preciso
construir o perdão como se constrói carinhosamente a nossa própria casa. É um valor que precisa ser construído, cultivado, cuidado, nos exercitando constantemente com as pessoas para crescermos na capacidade do perdão. O perdão é necessário. Nós vivemos, como eu disse há poucos minutos, numa sociedade absoluta e precisamente injusta. Uma sociedade cheia de arquivos. Nesses arquivos há anotações sobre cada um de nós. Somos espionados hoje não mais por aqueles espiões superados, cafonas, que nos seguem atrás, se esquivando desses, esquivando daqueles, se escondendo atrás de árvore, de carro. Não, somos espionados e tecnologicamente tudo é anotado sobre nós. Não há como escaparmos desta onisciência tecnológica que forma arquivos e, com isto, definições, preconceitos sobre nós. Somos, antes de chegarmos para tratar de qualquer assunto, os arquivos já se encontram abertos à nossa espera ou cinicamente formando os juízos de quem nos espera. É assim no amor. Quem namora, a pessoa interessada vai logo para a internet procurar informações sobre a pessoa que acabou de conhecer. Se trabalhamos, são buscadas todas as informações sobre nós nas redes sociais e também nos nossos currículos na internet. Se frequentamos uma comunidade, começamos já com todas as informações dadas sobre nós. E estas informações são muitas vezes sinônimos de deformações sobre nós. Como disse um bispo que falou comigo, eu cometi já muitos erros na minha vida, mas eu cresci, eu melhorei, eu resolvi, eu amadureci. Mas tem muita gente que ainda me julga pelo erro que eu cometi lá no passado. É assim que a sociedade faz. Nós vivemos numa sociedade profundamente injusta, de dívidas e de cobranças violentas ao ponto de jogar as pessoas nas ruas, com fome, sem emprego e sem moradia, por causa das dívidas, de perdão que não existe. Já dizem alguns economistas que a nossa sociedade, que na economia não há coração. E se não há coração, a razão não é a favor do ser humano, é a favor de quem domina a sociedade. Por isso a necessidade de formarmos a comunidade do perdão, da profunda confiança das pessoas em construção umas nas outras, da profunda abertura das pessoas umas com as outras, do profundo respeito das pessoas umas para com as outras. Uma comunidade que cura, uma comunidade que acolhe, uma comunidade que cuida, uma comunidade que ensine a perdoar. Não que todos sejam perfeitos e santos, porque isso não existe no planeta Terra. O único que foi assim foi crucificado por aqueles que servem ao ódio injusto desta sociedade. Essa sociedade, a incoerência é uma das molas propulsoras das discriminações. E muitas vezes, membros, clérigos ou leigos das igrejas são incoerentes porque dizem seguir Jesus e ao mesmo tempo adotam prática de ódio, de espancamento, de enforcamento do outro, prejudicando o outro, destruindo o outro.
como mostra a parábola. Se não escraviza o outro a um patrão, escraviza o outro ao preconceito. E ele, acorrentado, não consegue ser ele mesmo, porque onde quer que chegue o preconceito já em arquivo se encontra aberto contra ele. Mas a sociedade que vive o reino de Jesus, que foi pedida por Jesus, a eclésia de Jesus, como vimos na reflexão do domingo passado, tem que ser marcada pela coerência. Não se pode seguir a Deus e a Mamon. Não se pode seguir o Jesus que sempre se estendeu aos pobres e a eles estendeu prioritariamente o reino que ele trazia, que ele trouxe, e aos poderosos, aos ricos, ao fascismo que destrói. E a comunidade que segue Jesus não pode se dividir. Se ela se dividir, dá uma chegadinha ali, ela corre seríssimos riscos de se tornar como este incoerente da parábola, que perdoado não soube perdoar o outro, a quem trancafiou numa prisão para destruí-lo por causa de valores. Somos chamados a construir esta comunidade do perdão. Perdão, repito, faço questão. Perdão que cura. O perdão que dignifica, atribui, reconhece dignidade nas pessoas. Busca lá nas pessoas aquilo que nem elas mesmas reconhecem. Sua dignidade, seus valores dignificantes, e as resgatam. Sociedade, a comunidade de Jesus tem que fazer isso aqui e agora, de maneira justa e coerente. Não por medo da justiça, do reino, mas no esforço para aplicar esta justiça, com prazer, com dedicação, enquanto ajuda a construir a nova sociedade, onde essas atrocidades acontecerão em menor quantidade e acontecerão menos vezes do que deveria ser. Esse é o nosso chamado, meu irmão, minha irmã. Chamado para a capacidade de perdoar. Perdoar e pedir perdão. Perdoar e abrir-se para o perdão. Perdoar e se considerar forte pela capacidade de perdoar. Há pessoas que acham que, e essas não modelam o comportamento delas pelo reino, mas por sentimentalismos pessoais, por pruridos pessoais, por egoísmos pessoais, acham que perdoar é fraqueza. Para o reino de Jesus é força. Só perdoam os fortes. Só perdoam as pessoas fortes. Somos chamados a sermos fortes para nos acolhermos em perdão uns aos outros, para nos curarmos, nos libertarmos como pessoas que precisamos dessa qualidade do perdão, que o perdão nos dá. Que seja essa a nossa atitude, seja essa a nossa abertura. Todos nós, como me disse o bispo, todos nós erramos. Todos nós, no nosso currículo, temos furos, temos trechos cobertos por defeitos, por erros, por desvios, por pecados. Todos nós precisamos ser perdoados, todos. Mas é preciso que nos abramos ao perdão. Alguém haverá de nos perdoar. E alguém que nos perdoar abrirá as portas do reino dos céus, como disse a parábola no domingo passado,
a chaves, que a bênção deste Jesus perdoador, dotado do dom do perdão, o perdoador por excelência, esteja contigo. Te cure, te liberte, te dignifique, te empolgue para perdoar as outras pessoas e não achar uma chatice cada vez que elas pedirem pelo teu perdão, ou para que tu ajudes a alguma pessoa a ser perdoada ou a buscar o perdão. Que o amor de Deus Pai, que também é mãe, ativo na tua vida, revolva e remexa em todo o teu ser, te abrindo e me abrindo corajosamente para o perdão que seu Filho veio nos trazer. E que o sopro da divina ruá, do poder do Divino Espírito Santo, estejam sobre a tua vida, soprando o perdão em ti, te fazendo doce, agradável, saudável na luta justa e coerente pelo perdão na sociedade. Não a favor dos que estrangulam, dos que enforcam, dos que não sabem perdoar, dos que pisam, mas a favor, exatamente o contrário, dos estrangulados, dos pisados, dos sofridos. Então, a partir de um ponto, deveremos perdoar, deves perdoar sob o sopro e a força do Espírito Santo, o ponto da comunidade da fé, dos que estão sempre ao lado dos pobres, dos injustiçados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.